Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, lágrimas nos olhos, porque sonhou com alguém que amava, alguém que já partiu deste mundo. O rosto parecia tão real, a presença tão viva, que você quase podia tocar, ouvir a voz, sentir o perfume. E então vem a pergunta: será que foi apenas um sonho? Ou será que essa pessoa veio me visitar? Meu amigo, minha amiga, essa pergunta toca um mistério profundo, o mistério da saudade, da dor e da esperança que moram no coração humano. Mas, como ensina o padre Mário Sartori, não podemos nos aproximar desse mistério com medo ou superstição, e sim com a luz da verdade, firmes na palavra de Deus e guiados pela sabedoria do Espírito Santo. Há em nós uma fome silenciosa, uma fome pela eternidade. Essa saudade que sentimos de quem partiu é o eco do Éden, o jardim onde a morte não existia, onde a comunhão era plena, onde o amor nunca era interrompido pelo tempo, pela doença ou pela tragédia. Desde que o pecado entrou no mundo e a morte rasgou o tecido da vida, a alma humana clama, ela deseja, anseia, cora. E nas vigílias da noite, quando a mente e o espírito se misturam em sonhos, surgem imagens misteriosas, algumas belas, outras inquietantes, mas a pergunta continua: será que esses sonhos são portas para o outro lado? Será que Deus quer nos dizer algo através deles? Ou será que o inimigo tenta semear confusão em meio à nossa dor? A palavra de Deus é clara. No livro do Eclesiastes 9, está escrito: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Isso significa que as almas que partiram não vagam entre os vivos, elas estão nas mãos do Senhor, ou na sua presença, ou afastadas dele. Por isso, Padre Mário costuma dizer: não é todo sonho que vem de Deus, nem toda presença é sagrada. A Sagrada Escritura nos alerta em 2 Coríntios 11:14, Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele é astuto. Aproveita a nossa saudade. Toma o rosto da mãe, do pai, do amigo e o usa como máscara. Fala com a voz deles para nos enganar, oferecendo uma falsa paz, um consolo que aprisiona. Mas Deus não é autor da confusão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jó 14, look, quando ele fala, a clareza, a paz, a luz. Quando o inimigo fala, a dúvida, medo e desordem. Por isso, é tão importante estarmos ancorados na palavra. Se o diabo não consegue enganar você enquanto está acordado, ele tentará fazê-lo enquanto dorme. Mas você não está indefeso. Você tem o sangue de Cristo, tem a palavra viva, tem a armadura do Espírito F6. 10到18, nenhum espírito enganador pode resistir a um coração que pertence a Jesus. Então, se um sonho te causa medo ou confusão, acorde e proclame: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. SL 23. E faça o sinal da cruz, entregue a sua mente ao Espírito Santo. Padre Mário Sartori costuma lembrar: o inimigo pode imitar a voz, mas nunca pode imitar o amor. O amor de Deus é puro, é libertador e sempre te conduz à verdade. Por isso, se você sonha com alguém que partiu, não corra atrás de interpretações, corra para o altar, porque o verdadeiro encontro entre os vivos e os mortos acontece na Eucaristia, no mistério da comunhão dos santos. Ali,
no corpo e sangue de Cristo, os que estão na glória, os que estão em purificação. E nós, que ainda caminhamos, nos unimos em um só amor, uma só fé, uma só esperança. Meu irmão, minha irmã, não busque mensagens no mundo dos mortos. Busque a voz do Deus vivo. Ele sabe da sua dor, da sua saudade, e quer te dar um consolo que não passa a certeza da ressurreição. Daia? Quando o céu se abrir e o som da trombeta anunciar o retorno do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão, e então você verá de novo aqueles que amou não em sonho, não em sombra, mas face a face, vestidos de imortalidade, na plenitude da luz. Até lá, guarde esta verdade. O consolo não está no passado, mas na promessa. O amor verdadeiro não morre, ele ressuscita em Cristo. Quantas pessoas, ao acordarem de um sonho com um ente querido falecido, dizem: parecia tão real, senti tanta paz. Deve ter sido Deus. Mas será mesmo, Padre Mário Sartori costuma dizer, que a alma humana é uma casa com muitas portas e nem todas devem ficar abertas? O mundo espiritual é real, e é justamente por isso que precisamos de discernimento. A palavra de Deus em 1 João 4, nos adverte: amados, não acreditem em qualquer espírito, mas examinem se os espíritos vêm de Deus. Isso significa que nem toda sensação boa é divina, nem todo arrepio é espiritualidade. Nem toda mensagem é voz do céu. O demônio também sabe usar o perfume da saudade, o tom da ternura para enganar corações feridos. Ele se disfarça de luz, mas suas intenções são de trevas. No coração da dor, somos vulneráveis. O inimigo sabe disso. Quando você sente falta de alguém, ele tenta soprar ilusões. Eles estão por perto, cuidando de você. Mas, como ensina o catecismo da Igreja Católica, o cuidado e a proteção pertencem aos anjos de Deus, não aos mortos CF. SL 91. 3. O Senhor dá ordens aos seus anjos para te guardar, não as almas que já partiram. É preciso, portanto, aprender a testar os espíritos. Como fazemos isso? Padre Mário ensina 3 perguntas simples, mas poderosas, Omazia. Esse sonho ou mensagem me aproxima de Cristo 2 ádio, traz paz interior e desejo de santidade 3 ádio, está em sintonia com a palavra e o ensinamento da igreja. Se a resposta for não, então rejeite, ore e diga: Senhor, se isso não vem de ti, fecha essa porta e me dá discernimento. Deus nunca se ofende com uma alma prudente. Pelo contrário, Ele se alegra com quem busca a verdade com o coração puro. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 11, 14, que Satanás se disfarça em anjo de luz. E Padre Mário comenta: o diabo é mentiroso. Mas ele prefere enganar com um sorriso do que assustar com um rugido. Por isso, ele não vem apenas com pesadelos ou horrores, mas também com falsas consolações, aquelas sensações de paz passageira que terminam em confusão ou dependência emocional. A presença do Espírito Santo, pelo contrário, traz serenidade e clareza. Ele não deixa dúvidas, não cria medo, não prende ninguém ao passado. Quando é Deus que fala, tudo dentro de nós se ordena a mente, se ilumina, o coração se acalma e nasce o desejo de amar mais. É o que Santo Inácio de Loyola chamava de consolação verdadeira, aquela que brota
da presença do Espírito de Deus e conduz ao bem. Padre Mário muitas vezes dizia em suas homilias: nem todo fogo vem do céu. Há fogueiras que aquecem e há fogueiras que queimam a alma. O cristão precisa aprender a reconhecer a chama certa. É por isso que a igreja nos convida à prudência espiritual. Quando algo extraordinário acontece, um sonho, uma visão, uma sensação forte, o fiel não deve correr atrás de interpretações mágicas, mas levar tudo à luz do Evangelho e, se necessário, conversar com o sacerdote. Deus fala na simplicidade, não no espetáculo. E lembre-se, o Espírito Santo é chamado de consolador, não de ilusionista. Ele consola o coração ferido, não alimenta fantasias. Ele conduz à cru, não à curiosidade. Então, da próxima vez que você tiver um sonho intenso com alguém que já se foi, não se apresse em chamar de sinal do além. Antes, reze: Senhor Jesus, se esse sonho veio de ti, confirma-o pela tua paz. Mas se não veio de ti, fecha essa porta em teu nome. A verdadeira fé não se apoia em sonhos, mas na rocha da palavra, porque o amor que vem de Deus não ilude. Ele liberta, cura e conduz à vida eterna. A morte, para muitos, é o maior mistério da vida. Para outros, é um medo que paralisa, mas, para quem crê, a morte não é o fim, é uma passagem. Padre Mário Sartori costuma dizer com serenidade: a morte não é um muro, é uma ponte, e do outro lado dessa ponte está o olhar de Deus. Infelizmente, vivemos em um tempo em que a cultura tenta apagar o sentido cristão da morte. Muitos a tratam como tabu, outros a romantizam, transformando-a em espetáculo. Há até quem fale em espíritos vagando, almas que voltam para dar recados. Mas nada disso faz parte da fé católica. A igreja, iluminada pela palavra, nos ensina com clareza. O que acontece quando partimos deste mundo? O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1020 a 1060, explica logo após a morte: a alma de cada pessoa passa pelo juízo particular. Nesse instante, diante da verdade divina, a alma vê com clareza a sua vida, seu amor e suas escolhas. E, conforme essa verdade, ela é conduzida à comunhão eterna com Deus, o céu, a purificação temporária, o purgatório, ou a separação definitiva de Deus, o inferno. Não há espíritos vagando entre os vivos. Os que morreram estão nas mãos do Senhor. E é por isso que a fé católica insiste: tanto aqueles que morreram em Cristo não estão perdidos. One tis for, she said. Eles estão vivos em Deus. Padre Mário gostava de lembrar uma verdade simples, mas profunda: os mortos não caminham entre os vivos. Eles caminham em Deus, e porque estão em Deus, eles continuam unidos a nós não por sonhos, mas pela comunhão dos santos. Essa comunhão é uma das mais belas verdades da nossa fé. Ela significa que a igreja não é dividida, existe a igreja que peregrina na terra, a que é purificada e a que já glorifica o Senhor no céu. Todos nós formamos um só corpo em Cristo, CF. One Core 12. 12的27. Quando participamos da Santa Missa, esse corpo se torna visível o céu e a terra se encontram no altar. É ali que os nossos entes queridos são mais próximos de nós, não nos sonhos, mas na Eucarístia, onde o tempo e a eternidade se tocam. Por isso, quando a saudade apertar, vá à missa. Coloque o nome daquela pessoa no altar
ofereça uma comunhão, uma oração, uma sacrifício, porque é assim que o amor verdadeiro se manifesta, não tentando chamar o falecido de volta, mas entregando nas mãos misericordiosas do Criador. Padre Mário dizia: a fé não apaga a saudade, mas transforma a dor em esperança. O cristão não chora como quem perdeu, mas como quem me espera reencontrar. E essa esperança não é ilusão, é uma promessa. Jesus disse em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na morte, portanto, não há derrota, mas vitória. Vitória do amor sobre o tempo, vitória da luz sobre as trevas, vitória da graça sobre o medo. Assim, quando alguém disser que o falecido voltou em sonho, lembre-se, quem está em Cristo não precisa voltar, porque já chegou à plenitude. E quem está em purificação precisa das nossas orações, não de nossas conversas noturnas. Por isso, reze pelos que partiram. Oferece missas, diádios, terços. Faça isso com fé. É o modo mais verdadeiro de amar alguém que já está com Deus. E enquanto caminhamos, guardemos essa certeza no coração: o cemitério não é o fim, é apenas o campo onde dormem as sementes da ressurreição. Dia ao som da trombeta divina, elas florescerão em corpos glorificados. Padre Mário costumava concluir suas reflexões com um sorriso e uma frase que ficou gravada em tantos corações: não procure os mortos entre os vivos, nemos vivos entre los mortos. Procure Cristo, e em Cristo encontrará a todos. Vivemos em uma época fascinada pelo mistério. Filmes, séries e até mesmo redes sociais falam sobre o mundo espiritual, prometendo contato com os mortos, mensagens do além, energia dos ancestrais e tantas outras ideias que, embora pareçam inofensivas, abrem brechas perigosas. Padre Mário Sartori costuma dizer: o inimigo raramente bate a porta com chifres e cheiro de enxofre. Ele vem com perfume e palavras de consolo. É assim que o mal se apresenta, com a aparência de luz, oferecendo conforto rápido para corações feridos. Mas, por trás dessa paz, há uma armadilha espiritual. Quando o luto não é entregue a Deus, ele se torna terreno fértil para a confusão. É nessa vulnerabilidade que muitos se deixam enganar, buscando respostas em médiuns, cartomantes, revelações de internet ou rituais que prometem contato com o além. A palavra de Deus, porém, é firme. Não se acha entre vocês quem consulte os mortos, Deuteronômio 18, Shidalshar. E o Catecismo da Igreja Católica confirma no número 2116: todas as formas de adivinhação e evocação dos mortos contradizem a honra e o respeito devidos a Deus. Por que tanta severidade? Porque esse tipo de prática não é apenas superstição, é uma forma de substituir o lugar de Deus, é tentar controlar o invisível. Quando o cristão é chamado a confiar, não a manipular. Padre Mário explica: quando o homem tenta atravessar o véu da morte por conta própria, ele deixa de ser peregrino e passa a ser invasor. E o território espiritual não é neutro. O diabo sabe usar a saudade como isca. Ele sussurra. E se fosse Deus tentando falar com você através desse sonho, e se fosse o seu ente querido te mandando um sinal, e o coração
ferido pela dor, seed. Só que o inimigo oferece consolo que escraviza, é como um remédio adulterado, alivia por um instante, mas envenena aos poucos. O verdadeiro consolo vem do Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus. Ele cura semanganar, ele traz paz, mas também verdade. Ele não nos prende ao passado, mas nos impulsiona para a esperança da ressurreição. É Ele quem sussurra ao coração: eu estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, se você tem sentido o desejo de chamar alguém que partiu, pare por um momento, respire, e leve esse desejo a Cristo. Diga: Senhor, tenho saudade, tenho dor, mas confio em Ti. Fala comigo pela Tua palavra, não pelas vozes do mundo. Padre Mário sempre dizia: Deus fala na luz, o inimigo age na sombra. Quando algo parece exigir segredo, mistério ou emoção desmedida. E sinal de alertar. O Espírito Santo age com clareza, serenidade e ordem. Ele nunca provoca medo, nem curiosidade doentia. Muitos católicos, sem perceba, acabam se envolvendo em práticas contrárias à fé, rituais energéticos, simpátias, consultas espirituais, leitura de cartas ou orações que prometem contato com os mortos. Às vezes fazem por ingenuidade, outras por desespero. Mas Padre Mário recorda: a ignorância espiritual é o terreno preferido do demônio. Por isso, quem busca consolo deve buscar conhecimento da fé. A verdadeira libertação vem quando abrimos mão de todo o falso apoio e voltamos à fonte, o altar, a confissão, a oração do rosário, a adoração e a palavra. É aí que a graça age, silenciosa e profunda. E há algo ainda mais belo quando você oferece sua saudade a Deus. Ela se transforma em intercessão. Cada lágrima que cai no chão da fé se torna semente de eternidade. Os mortos não precisam que os chamemos de volta, precisam que os entreguemos ao amor de Cristo, que tudo purifica e tudo transforma. Padre Mário, com sua voz mansa, costumava concluir assim: o diabo oferece atalhos, mas Deus oferece caminhos. O atalho parece rápido, mas leva à perdição. O caminho pode ser longo, mas conduz à verdade e à paz. Então, escolha o caminho. Feche as portas do medo e da curiosidade espiritual. Entregue a Deus sua dor e deixe o Espírito Santo consolar você, porque nenhum sonho, nenhuma voz, nenhuma promessa sobrenatural pode se comparar à certeza do amor eterno de Deus, um amor que vence a morte e te chama para a luz. Há algo em nós que teme a morte, mesmo quando a fé é forte. É natural, fomos criados para a vida, não para o fim, mas o cristão sabe a última palavra não é da morte, é da ressurreição. Padre Mário Sartori costuma repetir com um sorriso sereno: para quem vive em Cristo, morrer é mudar de casa, não desaparecer. A morte, vista com os olhos da fé, é passagem, um parto para a eternidade. Mas o mundo tenta apagar essa esperança, tratando o morrer como uma tragédia sem sentido. Quantas vezes ouvimos: nunca mais vou ver essa pessoa? E é aí que o medo cresce, o desespero entra, e o inimigo encontra espaço para enganar. Ele sussurra mentiras sutis. Eles ainda estão por aqui, eles te visitam nos sonhos, e, sem perceba, muitos começam a buscar sinais no lugar errado.
A palavra de Deus, porém, nos revela algo infinitamente maior. Em 1 Coríntios 15, São Paulo proclama: a morte foi tragada pela vitória. Cristo venceu o túmulo. A ressurreição não é metáfora, é realidade, e é essa certeza que muda tudo. Nós não vivemos mais com medo, mas com esperança. Padre Mário, em suas homilias, gostava de usar uma imagem simples. O túmulo, para quem crê, é como o casulo de uma borboleta. O corpo repousa, mas a alma é libertada para o voo eterno. Por isso, quando choramos diante de um caixão, devemos lembrar: não estamos diante do fim, mas diante de uma promessa em gestação. Felizes os que morrem no Senhor, AP 14:13. Porque para eles a morte se tornou porta de entrada para a plenitude da vida. Mas o inimigo odeia essa verdade, ele quer que fiquemos presos na dor. Ele sabe que, quando o luto se transforma em desespero, o coração se torna terreno fértil para a mentira. E o que ele mais deseja é isso, que esqueçamos o poder da cruz e da ressurreição. Por isso, o cristão precisa olhar para o crucificado e lembrar: ele venceu o que mais tememos. Quando Jesus ressuscitou, não apenas saiu do túmulo, ele quebrou as correntes que prendiam a humanidade ao medo da morte. Ele transformou o maior símbolo de derrota na maior vitória da história. Padre Mário dizia: o diabo tenta nos assustar com o que Cristo já venceu. Ele mostra a morte, mas esconde o túmulo vazio. E é verdade, porque o túmulo vazio é o atestado eterno de que o amor é mais forte do que a morte. Quando vivemos essa fé, algo muda dentro de nós. A saudade continua, mas a desesperança desaparece. Não choramos mais como quem perdeu para sempre, mas como quem aguarda um reencontro. E isso não é consolo barato, é promessa divina. O apóstolo Paulo garante: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Thess 4. Saliu? Daia. Quando o som da trombeta ecoar, a separação acabará, as lágrimas secarão, as famílias se reencontrarão não em sonhos, mas na glória. É o destino de todo aquele que crê até que esse dia chegue. Padre Mário nos convida a viver como testemunhas da ressurreição, não com medo, mas com fé viva, não com saudade amarga, mas com esperança ardente, não olhando para o túmulo, mas para o altar, porque é na Eucaristia que o mistério da vitória se renova. Ali, o mesmo Cristo ressuscitado se faz presente. Quando o sacerdote ergue o cálice, o céu se aproxima da terra, e todos os que morreram no Senhor se unem a nós em comunhão. É o céu tocando o tempo. Por isso, quando sentir saudade, vá à missa, reze pelos seus mortos, ofereça um rosário, acenda uma vela, mas com fé, não com superstição, porque eles não estão vagando, estão nas mãos de Deus. E o amor verdadeiro nunca se perde no tempo, ele floresce na eternidade. Padre Mário termina uma de suas meditações assim: não procure seus mortos nos sonhos, procure-os no coração de Deus. Lá eles estão vivos, e é lá que um dia você também viverá. A ressurreição é o maior grito de liberdade do universo. A morte perdeu, e quando essa verdade desce ao coração, o medo cala, a alma descansa e o amor vence. Muitas pessoas perguntam ao padre Mário Sartori: padre, e se o sonho for de Deus,
E se o Senhor estiver querendo me dizer algo, e Ele sempre responde com sabedoria e equilíbrio. Sim, Deus pode falar em sonhos, mas nunca para alimentar curiosidade ou medo. Ele fala para orientar, confirmar e amar. Deus, em sua pedagogia divina, às vezes escolhe a linguagem do sonho, foi assim com José, filho de Jacó, com Daniel, o profeta, e com São José, esposo da Virgem Maria. Em todos esses casos, o sonho tinha um propósito claro: realizar a vontade de Deus. Nenhum deles buscou contato com os mortos, nenhum tentou interpretar o além. Todos receberam mensagens que apontavam para a obediência, a fé e o cumprimento da missão, mas há uma diferença imensa entre o sonho que Deus envia e o sonho que o coração fabrica. O primeiro gera paz, confiança, luz. O segundo gera dúvida, confusão e apego ao passado. Padre Mário costumava ensinar: um sonho que vem de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Ele confirma, não substitui. Ele edifica, não assusta. Ele consola, não aprisiona. Por isso, quando você tem um sonho que parece intenso, forte, simbólico, a primeira atitude não deve ser procurar interpretações na internet, mas rezar. Coloque diante do Senhor, se for tua voz, confirma na tua palavra. Se não for, apaga do meu coração. A segunda atitude é buscar o discernimento da igreja. Fale com um sacerdote, um diretor espiritual, alguém maduro na fé. A espiritualidade católica é comunitária, nunca individualista. Deus fala dentro do corpo da igreja, não fora dele. O problema é que, muitas vezes, confundimos emoção com revelação. Sonhos são como janelas da alma, mostram o que sentimos, o que desejamos, o que tememos. Às vezes o sonho é apenas o reflexo da saudade, outras vezes é o coração tentando encontrar sentido para uma dor. Está tudo bem. Isso também pode ser um modo de Deus nos consolar, não pela aparição, mas pelo processo interior de cura. O que Deus nunca faz é contradizer a sua palavra. Ele não enviará um sonho que incentive a invocar os mortos, buscar médium, ou quebrar a confiança na sua providência. Ele não usa as trevas para comunicar a luz. Padre Mário gosta de lembrar a história de São José, dormindo, um dos quadros mais amados pelo povo brasileiro. O Papa Francisco também tem devoção a São José dormindo. Por quê? Porque enquanto José dormia, Deus águia. O sonho não veio do desespero, mas da obediência. José não provocou o sonho, Deus o concedeu. José não ficou preso à visão, ele acordou e fez a vontade de Deus. Esse é o segredo quando o sonho é de Deus. Ele nos move à ação santa. O sonho verdadeiro não é um espetáculo, é um chamado. Ele não nos afasta do Evangelho, mas nos coloca de joelhos. Então, se você tiver um sonho que te causa inquietação, leve-o à oração, faça o sinal da cruz, leia um salmo, especialmente o Salmo 90, e aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Uau! Deus não é um mágico que manda recados escondidos. Ele é Pai, e um pai fala com clareza aos filhos que o escutam. Às vezes ele fala em silêncio, outras em sonho, mas o conteúdo é sempre o mesmo amor.
conversão e confiança. Padre Mário conclui: quando Deus fala, o coração entende, não precisa decifrar. Quando Deus mostra algo, o medo vai embora. Quando o sonho vem do céu, ele deixa um rastro de luz. Portanto, não temos sonhos, mas também não os busque. Busque o Deus dos sonhos. Ele continua falando, não apenas nas noites escuras, mas no dia a dia simples, nas pequenas fidelidades, nas missas silenciosas, nos rosários rezados com fé. O sonho pode passar, mas a voz de Deus, essa nunca se apaga. Padre Mário Sartori gosta de começar suas catequeses sobre discernimento com uma frase que toca o coração. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E só quem tem o coração em paz consegue escutá-lo. Vivemos em um tempo barulhento por fora e por dentro. Há tantas vozes competindo pela nossa atenção, as emoções, as lembranças, as notícias, as opiniões. E, no meio disso tudo, o Espírito de Deus continua falando, mas de maneira suave, discreta, fiel. O grande desafio é reconhecer a diferença entre o que vem do Espírito Santo e o que vem das nossas emoções ou de influências espirituais duvidosas. E a Igreja, ao longo dos séculos, tem nos dado regras preciosas para esse discernimento, ensinamentos que Padre Mário traz de forma simples e profunda. Ele costuma dizer: o Espírito Santo nunca causa confusão, ele traz ordem, paz e direção. Por isso, quando um sonho, uma visão, uma sensação ou até mesmo uma mensagem espiritual deixa o coração inquieto, ansioso, o com medo não é o Espírito de Deus, porque a presença do Espírito Santo se reconhece pelos frutos, não pelas emoções do momento. São Paulo escreveu aos Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Esses são os sinais verdadeiros. Onde há orgulho, curiosidade exagerada, obsessão com fenômenos ou dependência de mensagens sobrenaturais, o Espírito Santo não está atuando. Padre Mário costuma advertir: o inimigo também sabe causar emoção, mas só o Espírito Santo sabe gerar conversão. E é aí que se distingue a luz verdadeira da falsa. O Espírito de Deus sempre nos leva a amar mais a Deus e mais ao próximo. Ele nos conduz à humildade, à reconciliação, à oração, à confissão, à Eucaristia. Ele não nos prende a experiências extraordinárias, mas nos ensina a encontrar Deus nas coisas simples, no silêncio, na família, na caridade, no perdão. Santo Inácio de Loyola, mestre do discernimento, ensinava que o Espírito de Deus traz consolação verdadeira, uma paz profunda que nos fortalece na fé e nos aproxima dos sacramentos. Já o espírito enganador traz falsa consolação, parece doce, mas termina em inquietação, orgulho ou dependência espiritual. Padre Mário, inspirado por essa sabedoria, ensina o povo com exemplo fácil de entender. O Espírito Santo é como o vento que faz florescer um jardim. O inimigo é como o vento que espalha cinzas. A vida. O outro destrói o que já estava brotando. Então, como podemos cultivar o ouvido interior para reconhecer o Espírito Santo? Ele indica 3 atitudes concretas. Silêncio orante. Reserva um tempo do dia para estar em silêncio diante de Deus.
sem pedir nada, apenas escutar, o Espírito fala na quietude. 2. Leitura da palavra. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. É através dela que ele confirma o que é verdadeiro. Nenhum sinal contradiz a Bíblia. 3. Obediência à igreja. O Espírito não fala de forma contrária à comunidade dos fiéis. Ele sopra dentro da igreja, não fora dela. Esses 3 passos são como os 3 ouvidos do cristão. O coração, a palavra e a igreja. Quando os 3 escutam juntos, o discernimento é seguro. Padre Mário também lembra que o Espírito Santo age com delicadeza. Ele não invade, ele convida, ele não força, ele inspira. Ele não alimenta curiosidade, mas fé. É o Espírito que te faz levantar depois da queda. Perdoar quem te feriu. E continuar rezando quando tudo parece difícil. E quando o Espírito age, os sinais são claros. O medo perde força. A alma se ilumina. E o amor se torna mais concreto. A presença dele transforma, não apenas emociona. Por isso, se um sonho, uma voz, uma visão ou mesmo uma experiência espiritual te leva a amar mais, a servir mais, a rezar mais, então vem de Deus. Mas se te leva a confusão, orgulho, medo ou isolamento, não é do Espírito Santo. É preciso fechar essa porta com oração e voltar ao essencial Jesus Cristo. Padre Mário encerra essa reflexão dizendo: o Espírito Santo nunca substitui o Evangelho, ele o faz viver dentro de nós. Ele não traz novidades, ele faz nova a nossa alma. Que essa verdade permaneça em nós, porque reconhecer o Espírito é reconhecer o próprio Deus, agindo não nos ruídos do mundo, mas na melodia suave da paz interior. Padre Mário Sartori, certa vez, disse em uma homilia simples e poderosa: muitos dizem que sentem o espírito de um parente por perto, mas esquecem que quem Deus enviou para nos guardar foram os anjos, não os mortos. Essa frase, embora suave, carrega uma verdade profunda da fé católica. Na ânsia de sentir consolo, muitas pessoas acabam atribuindo a proteção divina à alma de um ente querido. Dizem: minha mãe virou uma estrela que me guia, meu pai agora é o anjo que cuida de mim. Soa bonito, poético, mas não é cristão. A Sagrada Escritura é clara. Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91. Ai, Seri, são os anjos de Deus. Criaturas puramente espirituais, que recebem a missão de nos acompanhar, proteger e inspirar. Eles não são almas humanas transformadas em anjos. O ser humano e o anjo são obras distintas do Criador. Padre Mário explicava com carinho: o seu ente querido que morreu não virou anjo. Ele continua sendo filho de Deus, como você, mas agora vive na eternidade. O anjo é mensageiro, servidor. O santo é testemunha. Cada um tem seu lugar na economia divina. Na espiritualidade católica, acreditar que o falecido permanece aqui como protetor. Pessoal, é um erro que pode abrir brechas espirituais perigosas, porque ao tentar conversar com essa presença, a pessoa pode acabar se abrindo a influências que não vêm do céu. O inimigo é astuto, ele sabe se disfarçar de voz familiar para semear dependência e medo, e é por isso que a igreja insiste: devemos confiar apenas na proteção dos anjos de Deus. Cada um de nós recebeu, desde o nascimento, um anjo da guarda, uma presença silenciosa,
es fiel, constante. Ele é como um reflexo da ternura do Pai, está conosco quando oramos, quando sofremos, quando dormimos, quando caímos e nos levantamos. Ele nunca nos abandona. Padre Mário costumava incentivar a oração ao anjo da guarda todas as manhãs. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Essa oração, tão antiga e tão simples, é um escudo espiritual. Ela nos recorda que a verdadeira companhia vem do céu, não de almas errantes. E como distinguir um anjo verdadeiro de uma manifestação falsa? Padre Mário ensinava 3 sinais zed. O anjo de Deus nunca contradiz a palavra. Ele confirma o Evangelho e aponta para Cristo. 2, zag. Ele traz paz, não medo. Sua presença é leve, serena, como uma brisa. 13. Ele inspira humildade e oração. Nunca curiosidade ou orgulho espiritual. Se algo aparece a você causando espanto, medo, ou exigindo adoração, não é anjo de Deus. O verdadeiro mensageiro celeste vem em nome do Senhor e sempre te convida à confiança e à fé. Padre Mário dizia com ternura: os anjos não brilham para se mostrar, brilham para iluminar o caminho. E esse caminho é o de Cristo, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, é perigoso substituir a devoção aos anjos e santos por uma relação sentimental com os mortos. O amor aos que partiram deve se expressar em oração, não em diálogo. Quer demonstrar amor a alguém que já partiu, reze por ele. Mande celebrar uma missa, ofereça um rosário. É assim que o amor cristão ultrapassa a morte. O anjo, por sua vez, é o companheiro designado por Deus para te ajudar nessa caminhada até o céu. O verdadeiro destino. Padre Mário conclui essa reflexão com palavras que soam como bênção. O inimigo quer que você busque sinais dos mortos. Deus quer que você ouça os sussurros dos anjos. Um te leva à saudade sem fim, o outro, a esperança eterna. Por isso, confie no seu anjo, converse com ele em oração, peça que te ensine a caminhar na luz, porque quem vive sob a guarda dos anjos, vive sob a sombra das asas de Deus. Poucos temas tocam tanto a alma humana quanto o luto. A dor da perda parece rasgar o peito. Muitas vezes até a fé vacila. Padre Mário Sartori costuma dizer com doçura: a saudade é o eco do amor que ainda vive, e Deus, em sua bondade, transforma esse eco em oração. Mas o problema é que, quando a dor não é entregue ao Senhor, ela pode se tornar um abismo. É nesse abismo que muitas pessoas começam a buscar consolo no lugar errado, em sonhos. Cine, mensagens, experiências sobrenaturais, querem, no fundo, apenas ouvir uma última palavra, sentir um último toque. No entanto, o consolo verdadeiro não vem de experiências místicas, e sim da presença viva de Deus. A igreja, com a sabedoria dos séculos, nos oferece um caminho seguro para viver o luto na fé, orar, oferecer, celebrar e esperar, orar, rezar pelos falecidos. É um ato de amor. Quando rezamos por eles, não estamos chamando-os de volta, mas entregando-os ao abraço misericordioso de Deus. Cada Ave Maria, cada missa,
Cada terço oferecido é uma ponte de luz que atravessa o véu entre o tempo e a eternidade. Padre Mário ensina: o amor não termina com a morte, ele muda de forma. A oração é o idioma do amor que não morre. Oferecer. Em vez de tentar falar com quem partiu, o cristão é chamado a oferecer algo por ele, uma obra de caridade. Yeyum, uma visita a alguém necessitado. Essas ofertas são como flores espirituais colocadas nas mãos de Nossa Senhora, que as leva até o coração de Deus. Celebrar. A Santa Missa é o lugar onde a eternidade toca o tempo. Quando pedimos uma missa por um ente querido, não é um gesto simbólico. É o maior presente que podemos oferecer ali. O sacrifício de Cristo renova-se e as almas recebem os frutos da redenção. Padre Mário costuma repetir: o que o amor humano não pode alcançar, o amor eucarístico alcança. Esperar. Essa é a parte mais difícil. Queremos ver, tocar, abraçar de novo, mas a fé nos ensina a esperar o reencontro na ressurreição. É uma espera ativa, cheia de confiança. Como diz São Paulo, não queremos que vocês fiquem tristes como os outros que não têm esperança. 1 Tess 4. Padre Mário, ao visitar famílias enlutadas, sempre insistia: o luto precisa passar pela cruz para chegar à ressurreição. Ele aconselhava: Deus recolhe cada lágrima, mas não chore como quem perdeu tudo. Chore como quem confia que a história ainda não terminou. E é verdade, na fé cristã, nenhuma despedida é definitiva. O cemitério é o campo onde dormem as sementes da vida eterna. Cada túmulo, aos olhos de Deus, é uma promessa de reencontro. Por isso, o luto não deve ser negado, nem romantizado. Deve ser ofertado. Quando a dor é colocada nas mãos do Senhor, ela se transforma em fonte de misericórdia. A saudade se converte em intercessão, o vazio se torna espaço para a graça. Padre Mário sempre dizia aos fiéis: quando você sente saudade, não olhe para o céu perguntando onde ele está, mas olhe para o altar e diga: Senhor, cuida dele, como eu não posso mais cuidar. Ivor, essa entrega muda tudo. Ela liberta o coração da necessidade de sentir a presença dos mortos e o enche da certeza de que Deus cuida deles infinitamente melhor do que nós poderíamos cuidar. E, aos poucos, o Espírito Santo vai curando. As lembranças que doíam passam a trazer paz. As lágrimas que caíam de tristeza começam a brotar de gratidão. E o coração aprende a amar sem possuir, a lembrar, sem se perder, a viver com esperança. Padre Mário costuma encerrar as orações pelos enlutados com uma bênção simples, mas cheia de poder. Senhor, dá consolo a quem chora, luz a quem partiu e fé a quem ficou. Transforma o peso da saudade na leveza da esperança. É assim que Deus cura, não apagando a memória, mas iluminando-a, porque no coração que confia, o luto se transforma em promessa e a saudade em oração. Padre Mário Sartori costuma iniciar esta reflexão com uma frase firme, mas cheia de ternura. Nem toda emoção é inspiração, nem todo arrepio vem do Espírito Santo. Vivemos em uma cultura que confunde facilmente sentimento com verdade. As pessoas dizem sentir uma paz tão grande, então deve ser de Deus. Ou sonhei e aconteceu igualzinho. Então é um sinal divino. Mas a fé católica nos ensina que a verdade não depende da emoção
A fé é uma decisão de confiar em Deus mesmo. Quando o coração oscila, Padre Mário explica, as emoções são como as ondas do mar, vão e voltam. A palavra de Deus é a rocha firme que não se move. O grande erro espiritual de muitos fiéis é transformar as experiências pessoais em doutrina. Um sonho bonito se torna uma mensagem do céu. Um arrepio durante a oração vira sinal do Espírito Santo. Uma coincidência vira milagre particular. Mas o perigo disso é que o centro da fé deixa de ser Cristo e passa a ser a sensação. A igreja, com sabedoria matinal, nos ensina a avaliar tudo à luz de 3 pilares inseparáveis à Sagrada Escritura: a tradição e o magistério. Se algo seja um sonho, uma visão ou uma voz interior, não está em harmonia com esses 3 fundamentos. Não vem de Deus. Mesmo que pareça belo ou emocionante, São João da Cruz, doutor da igreja, alertava. O inimigo pode conceder experiências doces à alma, não para fortalecer lá, mas para enfraquecer lá com vaidade. Por isso, o católico maduro não se deixa guiar pelas sensações. Ele busca equilíbrio, obediência e prudência. E é isso que Padre Mário chama de disciplina espiritual, viver a fé com o coração aceso, mas os pés firmes no chão da igreja. Ele contava certa vez, uma senhora veio me dizer que o marido falecido apareceu em sonho, pedindo que ela acendesse 7 velas brancas numa sexta-feira, meia-noite. Eu lhe disse: minha filha, o Senhor da vida não marca encontro na escuridão. Borisna, essa resposta simples e direta contém toda a prudência evangélica. Deus não age por rituais secretos, nem por superstições. Ele é falar na luz. O Espírito Santo confirma, mas nunca contradiz. O que o inimigo faz é justamente o contrário. Mistura o verdadeiro com o falso, o santo com o sentimental. Ele sabe que o coração humano busca sinais, por isso oferece sinais falsos, suaves, envolventes, mas sem cruz, sem conversão, sem evangelho. Padre Mário ensina um método prático para discernir se algo vem de Deus, um meio. Confirme com a palavra, leia as Escrituras, Deus nunca se contradiz. 2ad, verifique os frutos depois da experiência. Você ficou mais humilde, mais pacífico, mais amoroso ou mais orgulhoso e inquieto. 3ad, converse com um sacerdote. A fé católica não é isolada, o discernimento é comunitário e ele acrescenta: quando é de Deus, o Espírito te leva ao altar. Quando é da carne ou do inimigo, te leva ao espelho. Em outras palavras, o que vem de Deus sempre glorifica Cristo e gera frutos de santidade. O que vem de nós mesmos alimenta o ego e a curiosidade espiritual. Por isso, é preciso cuidado. O demônio não precisa te assustar para te enganar. Basta te distrair com o que é secundário. E não há distração mais perigosa do que transformar sonhos em teologia. Padre Mário costuma dizer nas missas de cura interior: não construa sua fé sobre o que sente, mas sobre o que crê. Os sentimentos mudam, a palavra permanece. Quando você vive assim, o coração encontra equilíbrio, você aprende a colher os sinais verdadeiros, sem depender deles, a agradecer as consolações sem transformá-las em regra. E, a pouco, a fé amadurece firme, serena e enraizada em Cristo. Não fem, o segredo é: este Deus pode te visitar em um sonho. Sem,
Mas a sua visita mais certa acontece toda vez que você se ajoelha, faz o sinal da cruz e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque ali, naquele gesto simples, está a revelação mais profunda do céu. O amor que não precisa de sinais para ser verdadeiro. Padre Mário Sartori começa esta parte com uma frase que parece um despertar espiritual. O diabo não entra pela porta da fé, mas pelas frestas da curiosidade. Quantos de nós, sem perceba, abrimos pequenas portas para o engano, uma oração diferente que promete contato com o além. Um vídeo na internet que ensina como falar com quem partiu. Uma simpatia para receber sinais dos mortos. Tudo parece inofensivo, até que a alma começa a sentir confusão, medo e tristeza. Padre Mário ensina que o primeiro passo da libertação é reconhecer as brechas. Às vezes não são atos explícitos, mas pequenas concessões espirituais. Assistir a conteúdos ocultos. Brincar com tarot. Acreditar em revelações sem fundamento. Guardar objetos supersticiosos. Ou simplesmente dar mais atenção às vozes da noite do que à palavra de Deus. Ele dizia: não é preciso chamar o inimigo, basta esquecer. De fechar a janela. E fechar a janela significa voltar ao essencial. Jesus Cristo, Ele é o centro, o caminho, a verdade e a vida. Toda forma de espiritualidade que não passa pela cruz, que não conduz à Eucaristia, que não inspira conversão, é falsificação. Por isso, o cristão precisa viver com o coração limpo e vigilante. São Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Um PD5. Mas essa vigilância não é medo, é consciência de que a vitória já foi conquistada por Cristo. Padre Mário costuma conduzir um momento de oração chamado ato de renúncia espiritual, que ele ensina aos fiéis. Com simplicidade e poder, você pode rezar também. Em vos autres, confie, Senhor Jesus Cristo. Eu renuncio a toda forma de engano, superstição e curiosidade espiritual. Renuncio a qualquer palavra ou prática que me afaste da tua verdade. Fecho toda porta aberta ao inimigo e abro somente a porta do meu coração para ti. Pelo teu sangue derramado, liberta minha mente, meus sonhos e minhas lembranças. Que o teu Espírito Santo reine em mim, hoje e sempre. Amém. Essa oração é um gesto de autoridade espiritual. Ela não é mágica, é confissão de fé. Quando você proclama o nome de Jesus, o inimigo perde o poder. Padre Mário explicava: o demônio não teme o grito, teme a fidelidade. E a fidelidade se constrói na prática diária, participar da Santa Missa com frequência, confessar-se regularmente, ler a palavra de Deus todos os dias, rezar o rosário com confiança, evitar todo tipo de conteúdo espiritual duvidoso. Essas são as verdadeiras armas espirituais do católico. Não há segredo, não há fórmula oculta, há apenas o poder do Evangelho vivido com amor. Padre Mário também alerta: muitos católicos caem na armadilha de orar por libertação, mas continuar presos ao passado. Ele dizia: de nada adianta expulsar o mal se o coração continua guardando saudade daquilo que Deus pediu para deixar. Isso vale para lembranças, objeto, relacionamentos e até sonhos. Quando algo te prende mais ao ontem do que a graça de hoje,
é hora de entregar a Jesus. E o mais bonito é que a libertação verdadeira não é apenas ficar livre de algo, mas ficar cheio de alguém. O Espírito Santo, ele é o hóspede da alma purificada. O fogo que consome o medo, a presença que preenche o vazio deixado pela dor. Padre Mário, em uma de suas catequeses, a libertação não acontece quando o demônio sai, mas quando o amor entra, e o amor entra quando Cristo é tudo. Por isso, se você tem lutado contra sonhos confusos, lembranças dolorosas ou sentimentos de opressão espiritual, saiba, você não precisa viver sob medo. O sangue de Cristo cobre a sua vida, tome posse dessa verdade. O inimigo pode tentar, mas não pode dominar um coração selado pelo Espírito Santo. Então, feche hoje todas as portas que não vêm de Deus e abra as janelas da alma para a luz da graça. O Cristo que venceu a morte quer também vencer dentro de você tudo que ainda traz escuridão. Padre Mário conclui: quando você renuncia ao engano e escolhe a verdade, o céu inteiro se abre sobre você